possibilidade de ele ter, de cada 100 veículos, um carro ser roubado durante um ano é da ordem de 1%. Então, no total, você teria aí algo em torno de 7, 8 pessoas de cada 100 utilizando os serviços de uma seguradora durante um ano. A gente achava que isso era muito pouco. Então, que nós chamamos de ponto de contato. A frequência de uma pessoa ter um carro roubado, ou seja, a possibilidade de ele ter, de cada 100 veículos, um carro ser roubado durante um ano, é da ordem de 1%. Então, poucas pessoas Mesmo são no Brasil? Mesmo no Brasil. Média, tá? Vamos lá. Se você for, por exemplo, algumas regiões do Brasil, isso chega a 6, 7%, tá? 7 pessoas de cada 100. Mas outros lugares vai a 0, alguma coisa, tá? Mas na média chega a 1%. Colisão, isso já é um pouco maior, é 5 a 6%. Então, no total, você teria aí algo em torno de 7, 8 pessoas de cada 100 utilizando os serviços de uma seguradora durante um ano. A gente achava que isso era muito pouco. Então, que nós chamamos de ponto de contato, aquele momento em que ele comprou um seguro, é uma pólice, é um contrato de seguro, que é um papel que ele deixa em casa, né? E no dia que ele precisa, que ele vai sentir o que ele pagou valeu a pena, né? Só que eram poucas pessoas impactadas com essa experiência, né? Então, a gente queria gerar mais experiência. Por esse motivo, a Porto foi pioneira em criar serviços agregados ao seguro, né? Há muito tempo atrás, nós tínhamos no Brasil, as seguradoras não ofereciam serviço de guincho de reboque. As pessoas contratavam automóvel clube ou touring clube. Lembra disso? Você tinha uma assinatura de touring clube, uma mensalidade você pagava. As seguradoras resolveram que deveriam implementar isso junto com o seguro de automóveis. Para quê? Porque as pessoas enguiçam mais com o carro do que batem com o carro. Então, elas iam ter mais experiência das seguradoras. Daí, a gente avançou também para a experiência na residência da pessoa, né? Consertar a geladeira, que também escangalha, para poder gerar experiência. E avançamos no seguro residência também tem experiência nisso. Os seguros empresariais também têm serviços de assistência agregados. Isso é uma tendência do Brasil. Não é muito comum no mundo, né? Eu, quando viajo, tenho conversa com colegas de outras seguradoras do mundo afora, eles ficam surpresos com o que a gente faz aqui, né? Até porque também, por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra é mais difícil para esse tipo de coisa, né? Nós mesmos do Porto Seguro já pensamos, já tivemos convites, já, muitas conversas para trabalhar em outros países. Hoje a gente tem até uma empresa no Uruguai, né? O Porto Seguro do Uruguai. É o único país onde a gente opera fora do Brasil. Mas, por exemplo, pensamos em trabalhar nos Estados Unidos, mas a dificuldade de ter mão de obra especializada, treinada, e é uma mão de obra muito cara. Então, essa conta, você agregar esse serviço, esse custo no preço do seguro, inviabilizaria a contratação do seguro, ficaria caro demais. Não é usual em outros países ter essa característica brasileira de ter tantos serviços agregados aos seguros aqui. O maior desafio da indústria de seguros no país é implantar, realmente, fazer com que o brasileiro tenha cultura de proteção. Eu acho que esse é o grande desafio de muitos anos nossos, né? Mesmo o seguro de automóveis, que é um seguro que tem um risco muito visível, as pessoas dizem, preciso fazer o seguro porque meu carro pode ser roubado, né? Ou bater com o carro, eu vejo acidente de carro toda hora. As pessoas contratam o seguro. Mas, mesmo assim, a penetração é muito baixa, 30%, 35%, entre 25% e 35% dos carros que circulam na cidade têm seguro. E aí, às vezes a gente pensa assim, porque o seguro é caro e um carro mais velho, o preço para fazer o seguro é caro. É fato. Só que o mercado tem criado novos produtos mais baratos, com coberturas um pouco mais restritas, para conseguir penetrar nessa parte da população que não compra. Mas, mesmo assim, não tem tido o sucesso que precisava, né? Mas tem uma questão de cultura. Existem pessoas que compram, por incrível que você possa imaginar, tem gente que compra um carro 0 quilômetro e não faz seguro. Assustador, não é? Mas é verdade. Então, é uma questão cultural. E aí eu estou falando de automóveis, mas quando você vai para seguros, por exemplo, seguro residencial, né, as pessoas pouco contratam, né? Às vezes, um gerente de banco aborda o cliente durante uma campanha para ele fazer o seguro, ele contrata, o corretor procura no ano de campanha, mas é um seguro que dificilmente alguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer o seguro da minha residência, vou procurar o meu corretor para contratar um seguro. Não fazemos, porque é uma questão cultural, né? E é curioso, né? Porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes você mora num prédio e acontece um incêndio no seu prédio ou num prédio vizinho, né?
E muitas pessoas sabem que eu trabalho em seguradora, e aí, quando isso acontece, durante uma semana, 2 semanas, eu encontro um amigo que mora no prédio e fala assim: Roberto, poxa, você mexe com o seguro, né? Eu queria fazer o seguro do meu apartamento. Por quê? Por causa da presença, da proximidade do risco, né? Então, essa questão da cultura do brasileiro de só contratar proteção na iminência da proximidade do risco é que é o grande desafio nosso para que a indústria de seguro fique maior. Em outros países, a participação do seguro no produto interno bruto é absurda, né? No Brasil, a gente tem avançado muito, é verdade. A gente aí, talvez há 10, 15 anos atrás, não alcançava 1% do PIB, né? Hoje nós temos reservas da ordem de 1,2 trilhão. Já somos hoje alguma coisa em torno de 5% do produto interno bruto. Mas você tem países desenvolvidos que esse número vai a 15% do produto interno bruto. Então, seguro é uma indústria muito poderosa para a constituição de riqueza para uma nação. Então, o grande desafio nosso dos seguradores no Brasil é mudar essa questão da cultura, da questão da educação, de proteção para maior aquisição, maior proteção do seguro, né? Tem uma coisa, Beth, que é linda quando você, às vezes, uma pessoa, às vezes, contrata um seguro de vida e falece, e a família nem sabia, o chefe da família contratou um seguro de vida, ele falece, a família não sabe, nem sabia que ele tinha seguro de vida, né? E aí fica sabendo, mas é o desespero que a família ficou sem a renda que o pai da família trazia, o estudo dos filhos estavam, naquele momento, comprometidos, e aí tem uma indenização para receber da seguradora, e aí tudo fica resolvido, né? Então, isso é uma coisa muito linda, é um papel muito importante para a questão do seguro. No mundo inteiro é assim. Eu acredito que o seguro de vida hoje, em matéria de quantidade de pessoas da população, não atinge 15% hoje da população, 10 a 15% da população. Então, tem um espaço para crescimento do seguro de vida muito intenso, ainda mais se levar em consideração que parte dessas poucas pessoas que têm seguro tem uma cobertura muito limitada. Especificamente nesses últimos meses, por conta da pandemia, a gente também percebeu uma mudança e aí mais intensa nos seguros de vida, por razões até óbvias, né? O seguro de vida em todo o mundo, os seguros como um todo, eles não cobrem riscos de pandemia, né? Não é uma particularidade do Brasil isso. Por quê? Porque a pandemia é algo que foge completamente a qualquer observação atuarial estatística e não consegue ser precificado. Quando você compra o seguro, uma seguradora não consegue saber quanto cobrar para uma cobertura como essa. Até porque ela é muito intensa, mas com uma frequência próxima de zero, né? A última pandemia que tem décadas. Então, é impossível precificar isso. Então, no mundo inteiro é assim. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando aconteceu o episódio todo, justamente, você veja, a penetração do seguro de vida é muito pequena. Nós não temos uma cultura do brasileiro de comprar seguro de vida, né? E aí, quando acontece uma situação dessa, que vai atingir, infelizmente, uma quantidade de pessoas de uma forma muito bruta, no momento que a pessoa imagina que ele tem seguro de vida há tantos anos, ele vai entender que seguro não cobre isso. Isso que eu estou explicando para você é difícil para a população entender. Então, o que nós fizemos? Nós, seguradores, individualmente, cada seguradora fez suas contas, fez cenários de simulação, utilizamos, na verdade, frequências já dos países onde a pandemia iniciou. Basicamente, a gente usou muitos dados da Espanha e da Itália, né? Para entender um pouquinho como é que isso estava penetrando na população. E aí fizemos simulações. Cada seguradora fez simulações nas suas carteiras para ter uma ideia se isso era uma coisa que quebraria a seguradora ou se era possível suportar, né? Então, nós fizemos simulações e praticamente, se eu não me engano, 100% das seguradoras adotaram excepcionalmente cobrir. E tem uma outra particularidade também, Beth. Dificilmente, para a seguradora fazer uma negativa de um sinistro desse, a certidão de óbito tem que estar escrito que ele morreu exclusivamente por Covid-19. E você sabe que é muito difícil isso. A maioria das mortes que a gente verifica é insuficiência respiratória, às vezes aparece o Covid-19 junto com alguma outra coisa. Isto, do ponto de vista legal, judicial, não é suficiente para a seguradora fazer uma negativa. Então, diante desse quadro, de ficar discutindo na justiça isso, e uma questão também institucional para o futuro do seguro de vida, as seguradoras optaram por fazer a cobertura, né? E foi curioso, porque já estava em trâmite, depois a gente ficou sabendo que entrou em trâmite, até depois entrou em trâmite um projeto de lei no Senado Federal,
para fazer as seguradoras darem cobertura de vida. Só que todas 100% das seguradoras já tinham coberto, né? Pelo menos na Porto Seguro, o que a gente percebe é que o que aconteceu foram números inferiores ao cenário de estresse que a gente fez. A gente fez um cenário otimista e um cenário pessimista. O que a gente está percebendo é que isso está bem próximo do cenário otimista. Quer dizer, não foi assim uma coisa tão grave, embora seja um número bastante significativo o impacto nas contas de uma seguradora. Tá? Quando tomamos a decisão aqui no caso da Porto Seguro, de pagar os sinistros, a gente imaginava que a gente conseguiria suportar o pior cenário que a gente calculou, né? Mas, felizmente, o cenário é bem inferior ao que a gente havia calculado. Perfeito. Então, por conta de tudo isso, eu acho que o seguro de vida deve avançar muito. Voltando ao início da tua pergunta, nos próximos anos, eu acho que as pessoas vão perceber o significado realmente de ter uma proteção para a sua vida, né? Então, para a sua família. Então, isso vai ficar muito importante. A gente vinha percebendo já há alguns anos, realmente, uma mudança no comportamento das pessoas, isso não é específico do Brasil, em que a pessoa sai um pouco do conceito de querer a posse para o uso, né? Então, não necessariamente eu quero ser dono de um carro, né? Quando eu era jovem, na minha época, todo mundo queria ter um carro, gostava de lavar o carro, ir para Lava Jato lavar o carro, né? Sábado de manhã para sábado à noite o carro está brilhando. Os jovens hoje não estão mais assim. Agora, tem duas questões aqui. Aliás, primeiro, nessa linha, nós inclusive lançamos um produto há uns 3 anos atrás, que é um carro por assinatura. Em vez de você alugar um carro, você tem um carro, você paga uma assinatura mensal para ter um carro. Esse carro já tem seguro, tem IPVA pago, manutenção, se escangalhar, a gente vai lá e dá um outro carro para você. E a única coisa que você faz é botar o combustível e pagar eventuais multas, que nós chamamos de carro fácil, tá? É um produto nosso chamado carro fácil, que tem crescido muito nessa onda. Muita gente acha interessante ter um valor fixo por mês, porque também é chato você depois querer trocar de carro e ter que vender o carro, arrumar um comprador para o carro. Tudo isso gera custo também, né? Então, o carro fácil é um produto que tem avançado muito. Agora, tem duas questões aqui. A gente percebeu de 2 anos para cá, o Brasil, diferente de outros países do mundo, tem uma infraestrutura de transporte muito carente, né? Então, mesmo nas grandes cidades, você pode pegar, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, nessas grandes cidades, de fato, essa característica existe muito no centro, no município, na cidade. Mas pessoas se deslocam mais de 1 hora e meia em ônibus cheios, metrô, às vezes nem metrô, trem. Então, aí o mundo é outro, né? A dificuldade que a pessoa tem, esse jovem, ele quer ter um automóvel até como meio de transporte dele para que ele vá ao centro da cidade, né? Então, é um pouco diferente de hábitos por conta da questão da infraestrutura de transporte, infelizmente, que nós temos no Brasil. E aí, o que a gente está percebendo que, por causa do isolamento social, tem uma mudança aqui agora brusca nesse processo, mesmo na cidade. O que aconteceu? Você tem uma ideia? Novos emplacamentos. No ano passado, eu estou falando aqui tanto de carro 0 km quanto de carro novo, a gente tinha algo em torno, uma média mês, em 2019, de 160 mil novos emplacamentos de carros de passeio. Estou falando só de carro de passeio por mês. 160 mil. Janeiro, fevereiro, a gente estava rodando ali em 140, 150, mais ou menos, próximos aos 160. Uma pequena queda no primeiro trimestre, que é sazonal normalmente no primeiro trimestre. O que aconteceu? Quando chegou em março, isso realmente desabou e tal, mas logo na sequência, em abril, e especialmente em maio, em março caiu para 60 mil emplacamentos. De 160 para 60. Né? Abril estava lá também em 60, 70. Mas quando a gente já olha para maio e junho, os emplacamentos já foram para 130 mil. O que está acontecendo aqui? Né? É provável que essa quantidade de emplacamentos até ultrapasse o que tinha antes. Não estou falando de novo só de carro 0 km, estou falando de carro usado também. Porque as pessoas, mesmo nos grandes centros agora, se preocupam. Quem ia para o trabalho de metrô não quer pegar metrô por causa do contágio. Mesmo a pandemia acabando, como você disse, os especialistas dizem que pode aparecer outro. Não, o meio mais seguro é andar no meu carro. A telemedicina já é uma realidade no mundo há muitos anos, né? A gente já acompanhava isso em muitos países. Na maioria dos países, a telemedicina ela é oficial.
não é só falar com o médico, né? Você tem tecnologia embarcada hoje, aplicativos que permitem fazer exames com mais propriedade. Hoje é possível, através de um celular, medir a temperatura da pessoa, medir o grau de oxigenação da pessoa, através de aplicativos de celular. Um médico do outro lado falando com você, você com o teu celular, você baixa um link, através desse link você bota o celular na tua frente, teu rosto, o desenho do teu rosto, a oxigenação, tudo é possível fazer via celular com o médico do outro lado. Isso já é utilizado no mundo. E aqui no Brasil, a gente vem encontrando dificuldades. Né? Vem encontrando dificuldades porque o Conselho Federal de Medicina entendia que isso era proibido, não recomendava os médicos que utilizassem. E aí, por N outras razões. Né? Com o advento da pandemia, muitas seguradoras já estavam, vamos dizer assim, com pilotos de telemedicina, não em todo o seu potencial, como eu disse para você, mas basicamente um retorno de um médico. E agora, com a questão da pandemia, o Ministério da Saúde acabou autorizando a utilização da telemedicina. Então, isso aí, naquela tua pergunta que você fez, é um dos legados que fica para o seguro de saúde, porque é eficiente, né? É bom para o cliente do outro lado, para o segurado, a pessoa que está com o problema, é bom para o médico também, né? Para o profissional, e é bom também para a seguradora e bom para a sociedade como um todo. Por quê? Porque fica mais barato, o preço do seguro vai diminuir por conta disso. Né? Então, isso é algo que veio para ficar, é um legado realmente da pandemia. Existem oportunidades para se diminuir o custo da saúde no Brasil. Né? A questão, eu falei inicial, eu acho primordial que você tivesse um banco de dados único, que tivesse um prontuário de cada pessoa, respeitando, inclusive, o sigilo médico das pessoas. Eu acho que só isso aí, para o SUS, para a iniciativa privada, traria uma redução substancial. O SUS, eu diria para você que ele é importante, sim. Né? Em alguns países não tem a estrutura que o Brasil tem. Né? Tanto que, na pandemia, foi uma vantagem que nós tivemos no Brasil em função de toda a capilarização que o SUS tem no Brasil, através de UPAs e tal. Então, isso é um ponto positivo, sim. Mas, de novo, né, tem uma questão de gestão. Especificamente no SUS, eu vejo que tem muita oportunidade de gestão. Você vê que coisas tristes aconteceram aqui, estão acontecendo, infelizmente, no nosso país, durante a pandemia, de compra de equipamentos, né, de equipamentos, de álcool gel, de máscara, de tudo isso, sem nenhum critério. Né? Então, eu acho que tem muitas fraudes e tal. Eu acho que tem oportunidade de gestão no SUS, sim. Eu acho o SUS importante. Né? Na verdade, o mundo ideal é que as pessoas não precisassem fazer seguro de saúde. O seguro-saúde tem que ser alguém que quer algo mais, que quer um plus, e não uma necessidade básica, como hoje é. Hoje, uma pessoa que não tem, você falou, eu pago o plano de saúde para meu pai e minha mãe, alguns milhares também de reais por mês. Né? Porque inclusive, se eu não tivesse, meu pai já tinha morrido, meu pai teve um AVC, se ele não tivesse um plano de saúde, não sei se ele estaria entre nós hoje. Porque é uma necessidade básica hoje ter um plano de saúde privado. Isso está errado. O SUS deveria ser a prioridade básica da pessoa, fornecer a saúde básica para as pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem um problema de gestão no país. Né? E aí o seguro privado acaba tendo que suprir essa necessidade básica. Infelizmente, muita gente não tem recursos para comprar. Qual